Professora, seja muito bem-vinda. A gente já está começando a gravar, então deixa eu explicar mais ou menos como a gente vai fazer esse programa. É o primeiro programa que a gente está fazendo, então a gente está muito feliz de te receber aqui, é uma honra tê-la aqui conosco. A gente separou algumas questões que a gente gostaria de te perguntar e as respostas elas são livres. E se você quiser também fazer alguma consideração, algum comentário, fique super, super, super à vontade. A gente quer entender a trajetória do colégio, a gente quer entender a trajetória da sua pesquisa, a gente quer entender a importância que você tem para o cenário da parasitologia no Brasil e no mundo. Eu fico muito contente e também fico um pouco assim ansiosa, porque acho que não mereço tanta coisa não, né? Então, me dá assim uma alegria e ao mesmo tempo eu falo, ai, meu Deus, eles têm muita consideração comigo. O que você conta um pouquinho da sua carreira para gente? Ah, eu nasci em Belo Horizonte e, na verdade, eu sempre quis medicina, por incrível que pareça, né? Mas eu fiz 3 vestibulares em medicina e não passei. Eu tinha um estresse violento, acabava vomitando, tinha diarreia durante as provas, e eu estudava muito e sabia também. Mas aí o meu pai disse: "Você vai fazer veterinária". Foi lá, me inscreveu e me levou para fazer a prova, porque nessa época era separado, né? Foi em 69. Aí ele ficou esperando lá fora, porque ele tinha medo que eu abandonasse a sala e fugisse. E eu falava para ele: "O senhor está me levando para o meu enterro". E eu fiz a prova ali, tranquila, sem estresse, e passei em 10º lugar na veterinária de Belo Horizonte. Aí comecei a fazer, mas com aquela cara amarrada, né? Filho novo, coitado dos pais. Aí minha mãe disse: "Olha, se você não gostar, larga, vai estudar e você faz de novo para medicina". Passados 6 meses, eu gostei da veterinária. Na verdade, eu não sabia o que era a veterinária. Não se tinha também muita informação naquela época como se tem hoje. E eu acho que se eu fizesse medicina, eu estaria na mesma situação minha de pesquisadora, porque eu gostei de pesquisar. Tive bolsa de iniciação científica pelo CNPq durante o curso, e daí eu gostei muito daquela vida de pesquisadora. Eu recebi proposta de concurso em Jaboticabal e vim para Jaboticabal. Passei no concurso e vim dar aula de parasitologia. E aí eu me aprofundei na pesquisa e estou até hoje nessa pesquisa de parasitologia, né? E chegando aqui, eu fiz o mestrado e o doutorado em bioquímica na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, mas ainda dentro da parasitologia, trabalhando com Trypanosoma cruzi. Depois, dei continuidade à carreira e orientando os alunos, fazendo pesquisa, colaborando com o pessoal. E cheguei até hoje, aí já estou há 5 anos aposentada. Trabalhei 44 anos na universidade e em Belo Horizonte eu dei aula 4 anos e 8 meses. Então, por pouco eu não fecho 50 anos em carteira. E às vezes eu vejo as pessoas: "Ah, mas eu não vou trabalhar tanto tempo assim", não. Eu não vi passar. Sinceramente, eu não vi passar. E eu faria tudo de novo. Professora, eu queria saber um pouco mais da senhora como estudante em Belo Horizonte, né? Principalmente porque a gente sabe que, historicamente, é uma das principais escolas de parasitologia, né?
E eu queria que a senhora falasse um pouco do seu contato com esses professores de parasitologia de Belo Horizonte, como foi, se eles, quando a senhora passou para Jaboticabal, deram fez a senhora lembrar um pouco, né? Como é que foi essa relação deles? E conte um pouco das histórias deles também, né? Que eu acho que é importante para a gente, que eu acho que todos nós aqui não os conhecemos. O grupo de Belo Horizonte foi, para mim, o grupo, né, mãe da eumintologia, que era o professor Hélio Martins, o Moacir Gomes de Freitas, José Oswaldo Costa e o Marcos Pezzi. Eu fui aluna de todos eles durante o curso de parasitologia. Eu sempre me dei muito bem com todos eles, né? E a gente até fazia assim muita graça com o professor Hélio Martins, porque a gente perguntava: professor, eu não estou vendo o espículo, olha aí que você vê, ele falava, né? O professor Moacir, ele deu muito poucas aulas, mas ele estava escrevendo aquele livro de eumintologia veterinária. O Zé Oswaldo Costa havia há pouco tempo, né, voltado dos Estados Unidos, onde ele fez acho que fez o doutorado dele, né? E o Pezzi deu muitas aulas para a gente. E todo mundo da turma gostava muito dele. Eu tinha uma colega de turma que tinha um microscópio, então eles emprestavam a caixa com lâminas para a gente levava para a casa dela e ficava estudando. Quando eu passei no concurso aqui, o professor Moacir Gomes de Freitas veio dar umas aulas para a gente, principalmente aquele conteúdo de grandes estrôngilos de equídeos. E daí ele na frente dos alunos, ele falou: olha, essa é uma das aulas mais difíceis que tem na eumintologia. Eu pensei assim, o professor está falando isso para agradar a gente, né? Para poder falar, não, é difícil mesmo, né? E quando eu fui ministrar aquele conteúdo, e até hoje, ele tinha razão. É uma das partes mais difíceis. Depois veio o professor José Oswaldo Costa, uma vez aqui. O Hélio Martins não deu muito tempo, ele morreu, foi o primeiro que faleceu. E mais recentemente, depois morreu o professor Moacir Gomes de Freitas, e mais recentemente o professor Zé Oswaldo Costa. Eles foram os gigantes da eumintologia. O professor Hélio Martins era maranhense, né? Era maranhense. De Carolina, né? Teve alguma dificuldade que você enfrentou na sua carreira, assim, no início da sua carreira? Essas dificuldades de estudo nunca tive, não, porque eu sempre fui muito estudiosa, né? E eu gostava de estudar. As dificuldades eram inerentes à família, né? Meu pai teve desempregado depois que ele melhorou um pouco de vida. Então, que são inerentes, acho que a qualquer família da classe média, né? E a minha mãe sempre trabalhando. Minha mãe fez muito quibe para fora para vender. E eu entregava para ela colocava naqueles balaios e eu, pequena, ia entregar naqueles bares lá de Belo Horizonte, meu pai desempregado. Eu acho que essas dificuldades são muito importantes para fazer com que a gente cresça. Porque se eu estudei muito na minha vida, eu não queria a vida da minha mãe. O seu mestrado e o seu doutorado foi aqui no Brasil, né? Mas você fez pós-doutorado no exterior.
Você acha que essa experiência foi importante para você? Olha, ela abriu muito o meu caminho para a ciência. Uma ciência de qualidade. Foi muito importante. Eu recomendo que todos façam um pós-doutorado, porque você tem uma experiência, uma vivência em ciência diferente da nossa. E isso foi muito importante, porque se você pegar o meu currículo, você vai observar que ele começou a melhorar, a crescer, depois que eu fiz esse pós-doutorado. Valeu a pena. Legal, Rosângela. Eu queria só voltar um pouco na história que você contou, familiar, né, foi super interessante, que me lembrou de uma coisa que está muito vigente agora, que é o papel da mulher na ciência, né? Você é uma pesquisadora de renome internacional, professora de uma das maiores universidades do Brasil, de uma das faculdades de veterinária mais importantes do Brasil também, né? Então, a senhora, a gente pode considerar que dentro da ciência, você é uma das pesquisadoras mais importantes do Brasil na área de veterinária e na área de parasitologia, né? E assim, pensando na sua trajetória, a senhora acha que foi uma dificuldade a mais a ultrapassar o fato de ser mulher ou não? E o que você pensa desse movimento? Como é importante, assim, você acha como é que a senhora vê esse movimento, sabe, de valorização das mulheres na ciência, da valorização das meninas na ciência hoje em dia? Olha, na ciência em si, eu não encontrei barreiras, não. Porque você, na ciência, trabalhando, você rompe. O trabalho, ele promove a pessoa, independente de qualquer barreira que se tente colocar. Porque se você olhar aqui no estado de São Paulo, você sendo um bom pesquisador, você consegue dinheiro para trabalhar. A FAPESP é uma das fundações mais ricas, né, do estado de São Paulo. E eu sempre obtive muito dinheiro da FAPESP trabalhando. Agora, eu fiz uma opção de ficar no laboratório, mão na massa, trabalhando mesmo e orientando os meus alunos. Aonde eu vejo que colocam barreiras para você? Se você quiser ser uma diretora, se você quiser ser uma pró-reitora, uma reitora, aí você começa a ver as barreiras a você, né, a mulher. Porque para chegar até aí, eles fazem com chave. E você precisa se associar politicamente, e é uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Eu sempre fui independente e tive que andar muito na linha, porque eu estava na mira de quem fosse inimigo, ou suposto inimigo, né? Então, quando teve um ano em que eu fui candidata à direção da faculdade aqui, e eu perdi, aí eu percebi o quanto que os homens são preconceituosos e colocam as barreiras. Por exemplo, eles faziam uma propaganda minha de que eu mandava no meu marido. Eles não falavam que eu era má pessoa ou que eu tinha algum problema de corrupção, qualquer coisa errada, mas eu mandava no meu marido. E eu respondi a eles que eu mandava mesmo, era o marido que eu tinha escolhido, que eu tinha conseguido, então eu mandava. Então eles riam, né? Mas, por exemplo, eu servia para ser coordenadora da pós-graduação, eu servia para ser coordenadora da graduação, eu servia para a comissão de ensino, para onde tem trabalho e precisa escrever e fazer relatório e ter um planejamento, aí você serve. Mas quando você falar, gostaria de ter a direção da faculdade, ou então ser candidata a reitora,
Aí você começa a perceber a discriminação. Mas em termos de ciência, não. Em termos de ciência, não. Se você trabalha bem, produz, as pessoas te respeitam. Ainda que elas possam ter algum preconceito, elas te respeitam. Legal, obrigado, Rosângela. Acho que o REC tem uma pergunta, REC. Oi, prof. Na verdade, assim, né, eu estava aqui pensando, não está combinado, tá, mas eu queria muito lhe fazer essa pergunta. Uma das coisas que define muito a carreira da gente são algumas escolhas, né, o lugar que a gente vai fazer a graduação, a pós-graduação, o orientador que a gente escolhe, né, e o objeto de estudo, né. Hoje a gente tem uma identificação enorme no Brasil do seu nome com o tema dos hemoparasitas, né. Todo mundo que trabalha nesse tema, que produz nesse tema, que lê esse tema, tem uma identificação enorme do seu nome automaticamente. E como que se deu essa sua escolha ou essa sua entrada nesse mundo que lhe absorveu e que hoje é quase um sinônimo, assim, quando as pessoas pensam no seu nome? Como se deu esse mergulho no universo dos hemoparasitas para a senhora? Olha, começou com o meu mestrado e o doutorado, né? Porque eu fui orientada do Ricardo Ribeiro dos Santos, que é um grande pesquisador que está na Fiocruz da Bahia hoje. Mas ele é médico e era da patologia humana da Faculdade de Medicina, Ribeirão Preto, e eu acabei sendo orientada dele, né? E ele trabalhava com Trypanosoma cruzi. E eu fui estudar a participação do macrófago na resistência, né, de camundongos, usando um soro antimacrófago. E aí eu me apaixonei pelo Trypanosoma cruzi, porque eu fui ler a história novamente, mais aprofundada, de Carlos Chagas, né? E Carlos Chagas foi um cientista fantástico, né? E daí depois eu tive que largar o Ricardo Ribeiro de Santos por problemas pessoais, não comigo, mas pessoais dele, né? Ele teve uma fase muito difícil na vida dele e eu acabei não querendo mais que ele me orientasse. E fui sendo orientada do Fernando De Luca, que trabalhava também com Trypanosoma cruzi. E eu fui estudar fator de transferência com ele, né? Até quando eu estudava, eu li um trabalho que falava se o fator de transferência era um fato ou fantasia. Eu estava lá estudando esse fator de transferência em camundongos também infectados com T. cruzi. E daí, como aqui em Jaboticabal tinha alguns animais doentes e nós começamos a detectar babésia e anaplasma, eu comecei a me interessar pela babésia também, fui lendo sobre a história, né, e o anaplasma, e comecei a fazer pesquisa dentro da protozoologia. Professora, emendando aqui, fazendo uma pergunta para você agora, como bem o Guilherme e o Reca já destacaram, assim, a importância do nome da senhora aí em relação à pesquisa na veterinária, principalmente aos hemoparasitos, né? É uma carreira muito consolidada, muito bonita. Eu que já pude ver você falando algumas vezes, né, sobre tua carreira, sobre a parasitologia, dá para ver de fato que tudo que você fez realmente foi com muito amor, né, muita dedicação. Eu gostaria que você dividisse com a gente agora, para que outros parasitologistas que estão em início de carreira, alguns que já estão atuando, mas ainda têm uma estrada a trilhar, como nós aqui, né, falasse um pouquinho das estratégias, valores, coisas assim que ajudaram a construir essa carreira. Então, a gente falou um pouco de graduação, pós-graduação. Queria escutar um pouquinho da senhora agora falando assim, me tornei professora, em quais valores, em quais estratégicas, como eu construí a minha carreira, né? Se isso foi uma coisa mais pensada, ou se foi acontecendo, foi simplesmente fazer isso com amor.
ou se tinha alguns pensamentos estratégicos e alguns valores também muito claros ali, que você foi sempre usando para pautar e construir essa carreira. Eu acho que vale aí dividir isso com a gente para que a gente aprenda um pouco, né, e que a gente se inspire na construção das nossas carreiras também. Olha, Caio, primeira coisa você falou certo, a gente tem que gostar daquilo que faz. Se você não gosta, você não vai crescer, não vai ter sucesso na sua carreira. Porque a carreira científica, ela não casa com dinheiro. Então, por exemplo, eu tenho até agora um pensamento assim, embora eu tenha uma empresa que está aberta, ainda não ganho dinheiro, não. Porque ciência é complicado e gasta muito, exige muito recurso, né? Mas naquela época não tinha tanto recurso também. Eu gastei muito do meu salário, meu marido nem sabe disso. Eu comprava do pessoal, pagava em 30, 60 dias, porque eu queria pesquisar. Eu queria era pesquisar. Então, essa vontade, ela tem que estar dentro de você. Agora, o que eu posso dizer em relação ao momento de hoje? O momento de hoje tem que ser feito parcerias. Não tem saída. Ninguém consegue pesquisar sozinho. Tudo que eu fiz teve muita ajuda, muita parceria, com alunos, né? Com docentes. Isso é importante. Então, vocês precisam fazer essa parceria. E a parceria, ela tem que ter um desapego. Porque eu não posso, por exemplo, ser dona de tudo. Não existe isso, né? Mesmo porque eu morrendo, tudo fica aí. E pela minha crença, eles não vão perguntar para mim quantos títulos eu tenho, quantos trabalhos publicados. Eles vão perguntar o que fizeste da sua carreira para auxiliar outras pessoas. É o que vão me perguntar. Professora, aproveitando, só fazendo um gancho também, já que você falou dos colaboradores, se você puder destacar também algumas colaborações marcantes aí na construção dessa carreira, alguns parceiros científicos de outras instituições ou da própria Unesp aí, que ajudaram nessa construção, né? Puder falar um pouquinho dos frutos, né, que vocês construíram junto nessas colaborações, só pegando o gancho na pergunta. A gente não consegue lembrar de todos, né? Mas tiveram alguns aqui professores do departamento, o Antônio Carlos Alessi, que era um patologista, ele aposentou, né? O Antônio Carlos Paulilo, né? O Gervásio Henrique Bechara, no Rio de Janeiro, o Carlos Wilson Massardi, né? Em Belo Horizonte, a gente sempre teve auxílio do pessoal ali mais antigo, o Walter, né? Tivemos também auxílio do pessoal assim de Campo Grande, algumas pessoas, mas o maior auxílio assim veio crescendo dos ex-alunos. A partir do momento que meus orientados foram contratados, como a Cristiane Divan, a Andréia Iga, né, que são professores hoje, o Marcos Rogério André, que hoje é professor e é um dos maiores colaboradores, né? Então, eu fui recebendo muita gente auxiliando e que foram meus orientados. E até o pessoal aqui fala, esses orientados dela não largam do pé dela, né? Mas eu cresci muito com o auxílio deles, o Tiago Mineu, né? E hoje são pesquisadores de excelência. Eu fiz parcerias no exterior importantíssimas
com o Shimon Harus. O Shimon Harus é uma criatura que ele vem ao Brasil, ele fica na minha casa, quando ele despede de mim, ele chora. Ele me chama de irmã. O Steve Damler, nos Estados Unidos, o Carlos Soares, né? Então, você tem o Gad Vanet, em Israel, eles escrevem no WhatsApp, preocupados, vocês estão bem? Como é que está a pandemia? Se protejam. Então, a gente fez muita amizade. A Inês, da Escócia. Então, acabei com essa carreira criando laços de amizades muito profundos com pessoas que eu jamais poderia imaginar.